Bom, então vamos começar nossa aula de física. Eu vou estar compartilhando uma tela com vocês. Vou tirar essa tela que estava antes. Vou mostrar essa tela aqui. Vou entrar aqui na aba de 1001. O que eu falar também serve para 1002. Cadê o exemplo? Então, estou aqui na parte de física, que é a minha matéria. Então, repare bem, nesse bimestre, que é o terceiro, já foram postadas 4 atividades. Ó, vou fazer aqui, ó, uma para baixo, para recapitular. Então, aqui é a atividade 1. Fizemos uma revisão de cinemática. Então, no primeiro bimestre, a gente tinha que ter visto cinemática de forma mais, assim, voltada para a matemática, mas nós ficamos mais na parte de história. Falamos de Aristóteles, movimento dos planetas. Nós estávamos há uma preocupação hoje de vocês se contextualizarem antes de começar a estudar física de fato, para entender melhor por que está estudando, né? Então, o primeiro bimestre, que é cinemática, ele ficou mais numa visão histórica, de conhecimento científico. E aí agora nós precisamos do conhecimento do primeiro bimestre de forma mais simbólica, matemática. Então, nós fizemos uma introdução à cinemática aqui nessa atividade aqui. Vou até abrir aqui fazer aqui uma simulação, tá? Só para mostrar, para você responder a pergunta aqui. Verdade, professor. Então, aqui eu coloquei uma história em quadrinho. Deixa eu aumentar aqui. Aí, em cima da história em quadrinho, tinha as perguntas, né? Quantos segundos se passaram entre o primeiro e o terceiro quadrinho? Aí você ia marcar uma opção. Entre o primeiro e o terceiro quadrinho, aí tem uma dica aqui, ó. Observe o relógio. O relógio está aqui, ó. Primeiro e terceiro quadrinho. Quantos segundos passaram, ó? Aqui está marcando 7 horas, 48 minutos e 1 segundo. Aí depois 7 horas, 48 minutos e 7 segundos. Então era o cálculo de variação do tempo que eu expliquei na aula. O delta T, né? Quanto que é o delta T? Você pega o tempo inicial e o tempo final faz uma subtração. É o tempo final menos o tempo inicial. Então aqui era 7 segundos, aqui era 1 segundo. 7 menos 1. 6 segundos, né? Não é isso? É isso aí, a gente fez. Eu não vou dar todas as respostas, não, mas eu vou. Posso até dar uma ajuda a vocês. Quem fez, quiser refazer depois da aula de hoje, eu aceito. Sempre aceito o último envio, tá? Vou dar uma colher de chá para vocês aqui. Faça a resposta que é fácil. Então, aqui, questão 2. A calçada tem marcações em espaços iguais. Que seriam essas marcações aqui, ó, da calçada. Ó. Marcações em espaços iguais. Observando os 3 primeiros quadrinhos, é possível saber quanto tempo o personagem leva para andar entre 2 marcas consecutivas da calçada? É uma pergunta. Aí tem as respostas. Sim, o tempo dado como resposta na questão 1, um tempo diferente que foi dado na questão 1, e não tem como saber. Aí era para você relacionar, o objetivo aqui é relacionar o espaço que ele percorre com o tempo que passou. Então, dá para ver que no primeiro quadrinho, o pé dele está logo após a primeira marcação. E no último quadrinho, o pé de trás também está quase em cima da marcação. Então, dá para você relacionar o espaço que ele percorreu com o tempo. Então, sim, o espaço que ele percorreu é o tempo que durou a resposta anterior. Aqui nós temos a marcação inicial e o tempo inicial. No terceiro quadrinho tem a marcação final e o tempo final. Então, sim, está relacionado, sim, né? O tempo dado como resposta da questão 1.
o tempo que ele levou para dar 2 marcas consecutivas é o tempo que eu dei na resposta da questão 1. Aí a questão 3, se o personagem percorrer um espaço igual a 6 distâncias, entre as marcas consecutivas da calçada até o portão da escola, quanto tempo deve levar para chegar até o portão da escola? Que está repetido, né? Para. Então, você aqui assume que ele anda 6 marcas consecutivas até chegar lá, e eu sei que são 6 segundos, né? Entendeu? Então, são 6 vezes 6, né? Eu não pedi o número exato, mas aqui a opção fala 6 vezes o tempo que levou para percorrer a distância entre 2 marcas consecutivas da calçada, caso ele mantenha seu ritmo de movimento, ou seja, caso ele não mude aquele ritmo de andar 6 segundos entre uma marca e outra, né? Aqui não pede um cálculo, pede só para você ver se você entendeu que se até o portão da escola tem 6 distâncias, então é 6 vezes o tempo que ele levou, se ele mantém aquele ritmo de caminhada. Se ele parar no meio do caminho, não vai dar certo, né? 6 vezes o tempo que levou para percorrer a distância entre 2 marcas consecutivas da calçada, se aumentar seu ritmo de movimento. Não, se ele aumentar, vai mudar aquele cálculo lá. Se ele começar a andar mais rápido, ele não vai demorar 6 vezes o tempo que ele levou, vai demorar menos, né? Se ele andar mais rápido, ele não vai demorar o mesmo tempo que se ele andasse naquele ritmo que a gente calculou lá em cima, né? 6 vezes o tempo que ele levou para percorrer a distância entre 2 marcas consecutivas da calçada, independente do seu ritmo? Não. Se ele mudar o ritmo, ele também muda o tempo que ele chega lá. Então, a resposta correta era essa aqui mesmo, que eu marquei. Ele vai conseguir chegar no portão antes de fechar? Aí você calcula, né? Se é 6 marcas consecutivas. Oi. Se é 6 marcas consecutivas que ele anda para chegar até o portão e demora 6 segundos cada distância dessa. Pessoal, na sala de aula estão me acompanhando aí? Então, aí, aqui na última questão, ele pergunta se ele vai chegar lá se ele vai conseguir chegar no portão da escola antes de fechar. O que vocês acham? Eu acho que se ele acelerar. Só se ele acelerar? Sim, então que ele acelere. Ele chega mais ao meio. Então, olha só. Vamos lá, vamos recapitulando tudo então. As 6 marcas aqui na questão 3, fala que ele percorre 6 distâncias entre as marcas consecutivas da calçada até o portão da escola. Tá? 6 distâncias. Aqui vai dar 1, 2, 3. Vai atravessar a rua, 4, 5, 6. Chegou. Então, ele anda 6 distâncias. Você não precisava contar que nem eu contei aqui. Só você ler que lá ele fala que ele anda 6 distâncias. Se cada distância que ele percorre aqui passa 6 segundos, então 6 vezes 6 dá 36 segundos, certo? 36 segundos e o portão fecha às 7h50, ele vai chegar no portão antes de fechar. Ele vai chegar lá Ele vai chegar lá às 7h48 e 37 segundos, né? Pelo amor de Deus. Então, e ele vai chegar lá mesmo mantendo sua velocidade média medida nos 3 primeiros quadrinhos. Não precisa acelerar. Se ele acelerasse, ele ia chegar bem mais antes, mas mesmo mantendo a velocidade média dos quadrinhos, ele chega lá também. Tudo bem? Então, vou voltar aqui. Essa foi a primeira. Aí agora vamos aqui, aí deixei a aula aqui, né, explicando
a aula que dei para vocês aí. Estou gravando essa aqui também, depois eu vou colocar na plataforma também. Aí, a aula 2 era sobre física clássica. Agora a gente vai começar a ver a relatividade do movimento. Agora, o que acontece agora? Agora, ele não está só caminhando na rua. Ele está em cima de uma escada rolante. E aí, essa historinha para ilustrar a diferença entre você se movimentar no referencial fixo e no referencial que também está em movimento, que seria a escada rolante. Aí é relativo, né? Então, assim, quando você mede a velocidade dele do referencial da escada rolante, é como se ele estivesse no chão. Mas quando você mede a velocidade dele do referencial de fora da escada rolante, aí você tem uma soma de velocidade, porque ele vai andar na direção do movimento da escada rolante. Se ele fosse tentar descer a escada que está subindo, então seria uma subtração de velocidade. E as fórmulas e a simbologia está aqui nesse quadrinho aqui. A simbologia utilizada para isso tudo está nesse 6º quadrinho. Nós adotamos V para a velocidade da escada rolante, VS' para a velocidade do corpo no referencial da escada rolante e VS sem linha a velocidade do corpo no referencial de fora da escada rolante, de modo que vai ser a soma vetorial das velocidades. É soma vetorial porque, como eu falei, né, essa soma aqui, ela envolve também o caso que ele estiver descendo e a escada subindo. Porque, como é vetor, o sentido do movimento é o sinal que vai mudar. Então, quando eu tiro a setinha de cima, esse sinal de mais, se ele estiver contrário, vira menos. Porque é uma soma vetorial. Isso tem setinha em cima. Porque nem sempre vai ser mais. Vai ter casos que vai ser menos. Aí depois vem as questões, né? Aí questão 1. Nessa aqui, eu só vou fazer a questão 1, tá? Só vou fazer a questão 1 e vou encerrar por aqui. Essa... Vou fazer uma tudo, né? Vamos ver o que vai dar, então. Olha só. Assinar uma opção para cada linha de acordo com as convenções adotadas na história em quadrinhos. A primeira linha está mandando você marcar o que foi simbolizado para a velocidade da escada rolante em relação ao solo. Então, é 0, é V, é VS' ou é V mais VS'? Então, lá na historinha da escada rolante em relação ao solo, você tem tanto aqui quanto aqui, ó. A escada rolante em relação ao solo, ela se desloca com uma velocidade V, está escrito velocidade da escada. Ó. Aqui no quadro está só a velocidade da escada, mas lembra da aula passada que eu falei que quando a gente fala de velocidade, se fala do referencial, intuitivamente entende-se que é em relação ao solo, em relação ao chão. Isso já foi falado na outra aula. Então, nas aulas de física, no livro, sempre que você vê velocidade sem especificar o referencial, a gente assume intuitivamente que o referencial é o solo, que o referencial é o chão. Então, aqui, a velocidade em relação ao solo é o V. A velocidade do personagem na escada rolante em relação à escada rolante no 4º quadrinho. O 4º quadrinho está aqui. E aqui nesse 4º quadrinho, em relação à escada, esse cara está andando ou está parado? Ele tá andando aqui? Ele está parado, né? Olha os pés dele um do lado do outro. Ele está parado. Ele está andando em relação a quem está de fora, porque ele está no referencial que está em movimento. Mas em relação à escada rolante, ele está parado. Só que aqui no quadro, a simbologia para a pessoa na escada rolante é VS'.
Então, essa opção admite duas respostas corretas. Se você marcar 0 ou se você marcar VS', tanto faz, está certo, tá? Essa é a única que admite duas respostas corretas. Quem marcou aqui acertou. Porque, assim, é VS', porque a simbologia é notada para o personagem que está na escada rolante. E é 0 porque ali, naquele momento ali, ele está parado. Então, todo corpo que não se move em relação ao referencial, nós falamos que a probabilidade é 0. Beleza? Entendeu? Aí aqui é a velocidade do personagem na escada rolante em relação ao solo no quarto quadrinho. No quarto quadrinho é esse... não, calma aí. Ah, tá. No mesmo quadrinho, só que agora em relação ao solo, em relação a quem está de fora, né? Porque o solo não é a escada rolante que está em movimento. Quando eu falo solo, é algo que está, né, em repouso. É a nossa referência intuitiva. Então, aqui, para quem está no solo, não é mais 0, porque ele está parado na escada rolante, mas a escada se move e ele vai junto. Tá? Então, seria a velocidade da escada rolante. Aqui também admite duas respostas corretas. Aqui também admite duas respostas corretas. Admite essa aqui e essa aqui. Porque ele vai estar com velocidade V, que é da escada rolante, porque ele está parado na escada rolante, então seria a velocidade 0 mais V, que dá V, ou seria essa aqui, que é a resposta também, caso ele tivesse alguma velocidade. Mas, se aqui for 0, fica V mais 0, dá V do mesmo jeito. Então, essa opção também admite duas respostas corretas. Eu vou até alterar aqui, porque eu coloco como uma resposta correta só, mas aqui eu lembro que eu não coloquei duas respostas corretas. Eu posso vir aqui, ó. Eu posso vir aqui e alterar isso aqui rapidinho. Aí depois ajusta o que eu coloquei aqui. Respostas corretas aqui, ó. Essa quarta opção também admite ver como resposta correta. É a terceira, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu tirar aqui, calma aí. Deixa eu voltar, porque agora me enrolou. Calma aí. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui, só para ver um negócio aqui. Não quer criar, não. 1, 2, 3. Velocidade personagem em relação ao sol no quarto quadrinho. A terceira. A terceira é V ou V mais VS'. Ainda tá cega, pô. Assim, depois melhor que o meu tá aí. Saúde. Tô errado aqui, ó. Aqui era assim e aqui era assim. Pronto. A segunda é duas opções, professor? A segunda e a terceira. Eu alterei, estava errado ali, ó. Mas aí altera a nota também, tá? Fica tranquilo. Eu mexi ali, aí a nota é reajustada. Eu tinha colocado como resposta certa uma coisa errada ali. Então, ó, aqui, a velocidade escalonante em relação ao solo nos quadrinhos é V. Aqui, no quarto quadrinho, que é esse quadrinho aqui que ele está parado na escada rolante, a velocidade dele em relação à escada rolante pode ser 0 ou pode ser simplesmente VS'. Aqui, já em relação ao solo, pode ser V
porque ele está parado na escada rolante, então no solo a velocidade dele é só na escada rolante e pode ser V mais VS', porque é o que foi adotado no quadrinho, que a escada rolante vai ser V e a dele na escada rolante vai ser VS'. Só que nesse caso, como o VS' é zero, ficaria V mais zero, que daria V de novo. Então, essa questão aqui também, ela admite 2 respostas corretas. Mas você não pode marcar as duas. Se você marcar aqui ou aqui, você acertou, tá? Só vai errar se marcar aqui ou aqui. Aí depois, a velocidade do personagem na escada rolante com relação à escada rolante com o 7º quadrinho. O 7º quadrinho é esse aqui, ó. Então, com relação à escada rolante, agora não admite mais o zero, porque não está mais em repouso como antes. Apenas o VS'. Tá? Então, aqui é só o VS' mesmo. Seria essa terceira coluna aqui. E a última velocidade do personagem na escada rolante em relação ao solo no 7º quadrinho. Então, agora, em relação ao solo, é o que a mulher está pensando aqui, ó, é a soma das duas. É o VS' mais V, que dá o VS. Então, é esse aqui, ó. Como não tem VS sem linha, tem só a fórmula dele, é essa aqui, a última opção. Essa é a velocidade dele em relação ao solo no 7º quadrinho, que é quando ele está andando. Então, tem a velocidade da volante e tem a velocidade dele andando. E não vai ser nenhum dos três aqui. Não pode ser nenhum dos três. Tá? Só vou revelar essa que era mais conceitual. Eu aproveitei para explicar isso aqui, porque isso aqui é muito importante para vocês darem andamento na relatividade restrita. Então, isso aqui é o fundamento do que se entendia antes da relatividade restrita, para você depois entender a relatividade restrita. Essa relatividade é a relatividade de senso comum, que era que Galileu e Newton estavam imaginando antes de Einstein. Aqui eu vou parar aqui, então, esse questionário. Aí depois tem o outro questionário, que já avança mais na história, que já é apresentado para vocês a relatividade restrita de Albert Einstein. Então, a história continua, agora eles estão na sala de aula. Aí o professor está explicando a matéria e aí eles fazem uma história em quadrinho para entender o que o professor está querendo dizer com aquilo que ele está escrevendo no quadro. No quadro, nós temos o desenho do Einstein sentado num banquinho e olhando um carro que tem velocidade V. Então, nesse caso agora, ele é a nossa escada rolante, ele é o que está em movimento, projetando uma luz com velocidade C. Então, se a gente fizer uma analogia com a última história, o que o Einstein deveria ver aqui era a soma das velocidades, né, para a velocidade da luz. Ele deveria ver V mais C, porque está de fora. Né? A gente tem que imaginar que a luz está percorrendo num lugar que está em movimento. Né? Não é tão fácil de você interpretar como na escada rolante, que são coisas que são corpos. A luz não é corpo, né? A luz é uma energia, né? Então, é mais difícil de você fazer uma analogia, mas a ideia era você fazer uma comparação mesmo. Imagina que agora a escada rolante é o carrinho e a luz é algo que anda no carrinho, que anda na escada rolante. Então, essa luz para Einstein deveria ter uma velocidade C mais V, como vimos na última historinha. Só que ele, pensando ali, ele está vendo que a velocidade da luz não é C mais V, é C ainda para ele, que está fora. E é isso que, nessa aula, eu quero que vocês entendam. Einstein percebeu que a luz ela não muda se você mudar o seu referencial, no caso da velocidade da luz. Ela não muda se você mudar o seu referencial. Esse foi o postulado que ele deu para a relatividade restrita. Isso é um pouco confuso para o senso comum, porque, de acordo com a experiência que nós temos, nós deveríamos somar com essa velocidade da luz a velocidade do carrinho, mas isso não acontece. E as consequências disso é ilustrado na história em quadrinho. Se o Flash fosse apostar corrida com a luz, ele não ia ver a luz se afastando dele com a diferença de velocidade, né? Que no caso, na história do quadrinho aqui, ele fala que ele corre a 250 mil quilômetros por segundo, e a luz é 300.
Então, teria uma diferença aí de 50 mil quilômetros por segundo de um para o outro. Então, quem corre mais rápido vai se afastando de quem corre menos, quem corre mais devagar, né? Se eu estivesse com as mesmas velocidades e dois corpos correndo em relação ao outro, é como se eu tivesse um corpo parado e um corpo se afastando do outro. Então, conforme o tempo vai passando, eles vão se afastando um do outro cada vez mais. Não é constante, né? Não fica um intervalo de espaço constante só porque um está mais rápido que o outro. O fato de um estar mais rápido que o outro faz com que, relativamente falando, é como se tivesse um parado e o outro em movimento. Então, conforme o tempo vai passando, um vai se afastando mais do outro. Só que nesse caso, o Einstein, falando isso, o Flash ele não ia ver a luz se afastando dele a só 50 km por segundo. Ele ia ver a luz se afastando dele com seus totais 300 mil quilômetros por segundo. Independente se ele está parado que nem o super-homem ou se ele está correndo com uma velocidade muito alta que ele está na historinha. Então, é uma coisa assim que não é tão fácil de se compreender pelo senso comum e por isso que a comunidade científica foi muito cética em relação a esse postulado de Einstein. Depois de vários experimentos, eles comprovaram que isso era verdade, que é verdade, né? Que isso funciona, que hoje essa teoria ainda é válida. E essa história tenta ilustrar para que, porque no nossas experiências do dia a dia, é difícil de você constatar isso, porque nada se move nem 1% próximo da velocidade da luz, ainda mais que nem o flash corre aí, né? Então não tem nenhuma experiência que eu faça aqui na Terra, assim, virtualmente. Tá, aqui não vou responder nada não, vou deixar para vocês responderem, tá? Aqui faz um comparativo com a relatividade galileana e a relatividade de Einstein. Então é para você ver se você entendeu como que funcionaria essa corrida, no caso, adotando as convenções da última atividade e como que ela funcionaria agora adotando as convenções dessa aula, com a relatividade restrita em evidência. Então, só essas duas aqui primeiro, só para vocês ficarem felizes, tá? Só para fazer a comparação, ó. O desenho pode falar alguma coisa aí? Então vamos aqui, ó. O desenho feito pelo professor da história mostra um carro de corrida com velocidade V projetando uma luz que se propaga com uma velocidade C. Enquanto isso, Einstein, que está em outro referencial, enxerga a luz que sai do carro se propagando também com velocidade C, contrariando a relatividade galileana vista na aula passada. Como seria a velocidade da luz no referencial de Einstein, de acordo com a relatividade galileana, ou seja, de acordo com a última aula? Como que Einstein veria a velocidade da luz? Aí tem as opções aqui, ó. Qual que seria a resposta certa? Alguém arrisca aí? Ó, vamos lá. O desenho feito pelo professor da história mostra um carro de corrida com velocidade V, projetando uma luz que se propaga com velocidade C. Então, essas velocidades, como eu disse antes, se eu não falo referencial, eu estou falando com relação ao solo. Só que nessa história em quadrinho aí, ele quer dizer que essa velocidade C é do ponto de vista do cara que está no carro de corrida. Então, ela seria com relação ao carro de corrida. Nessa história em quadrinho especificamente, isso vai mudar. Mas só aqui. Tá? A partir daqui, a gente não vai mais considerar isso, não. Mas, então, eu tenho duas velocidades do ponto de vista, porque ele aparece primeiro na história, né? Então, a gente deduz que essas velocidades é do ponto de vista do carrinho. Enquanto isso, Einstein, que está em outro referencial, enxerga a luz que sai do carro se propagando também com velocidade C. Aqui, ó, ele pensando aqui na luz, e no pensamento dele, essa luz também está com a mesma velocidade com que estaria lá no carrinho, do ponto de vista do carrinho. Aí vem a pergunta: qual seria a velocidade da luz do referencial de Einstein de acordo com a relatividade
Qual seria? V mais C. B mais C, muito bem. Alguém falou aí B mais C e está certo. Ele teria que ter visto a soma das velocidades, mas não foi o que aconteceu. Aí a questão 2 volta a mesma coisa e fala: qual seria a velocidade da luz do referencial de Einstein, agora de acordo com as novas regras que ele colocou aqui no postulado da relatividade restrita? Oi? Seria só V? V do carrinho. Seria só C. Que é a velocidade da luz de qualquer referencial do vácuo. Tá? Então, aqui é uma comparação de acordo com o que vimos na última aula, que era o senso comum, e agora com os postulados da relatividade restrita, que a luz não vai mudar a sua velocidade de acordo com o referencial que você olha. Aí vai continuar assim, o questionário vai continuar fazendo comparações entre antes e depois, agora com a história do Flash, tá? Aí eu vou deixar para vocês responderem, não vou fazer mais aqui não. E a última questão é só para ver se você entendeu essa questão da velocidade da luz. Já coloquei aqui a atividade 4. Temos a continuação da história. Vou colocar aqui meu nome de novo. E agora tem uma outra. Essa questões aqui, eu não pontuei, não. É só para motivá-los, tá? Porque aqui é antes de ler a história e depois de ver a história. Então, é uma prévia do que você deve estar. Para você organizar seus pensamentos antes da aula. Então, por exemplo, vamos discutir essas questões aqui, ó. O tempo é para marcar o que está certo, o que você acha certo. O tempo passa no mesmo ritmo para todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Essa afirmação aqui está de acordo com o senso comum de todo mundo, que não estuda física, né? Isso aqui era para todo mundo marcar certo. Só que quem leu a aula não vai marcar. Por quê? Porque depois de Einstein, isso aí mudou. Depois de Einstein, verificou-se que o tempo não passa no mesmo ritmo para todo mundo, como se pressupõe. Que o tempo ele vai ter ritmos diferentes dependendo se um corpo se move em relação ao outro com a mesma velocidade. É claro que as velocidades que temos aqui na Terra são muito baixas, então esse efeito não vai aparecer. Mas se fosse aumentar as velocidades, nós teríamos esse efeito aí mais visível. Em outras palavras, se eu visse alguém no ônibus andando na velocidade próximo da luz, eu ia perceber que lá dentro do ônibus as pessoas se movem em câmera lenta. O tempo não vai passar para elas igual passa para mim que está aqui fora. Isso é um efeito físico comprovado. Nós vamos ver isso na aula agora, mas a princípio era só para ver se vocês marcavam isso como correto, o que era de se esperar. Se você não marcasse isso, é porque você teria visto a aula de hoje e aí você não ia marcar isso aqui, porque você ia saber que o tempo não passa no mesmo ritmo para todo mundo. Essa informação meio que pega a gente de surpresa, né? É algo assim novo para quem está estudando, não é? Saber que o tempo não passa igual para todo mundo. Apesar de que essa diferença de tempo é muito baixa em relação a quem se move aqui na Terra, mas é um fato. É algo que não se percebe, mas é algo comprovado cientificamente. É tão perceptível que não vai alterar em nada, como se realmente o tempo passasse igual para todo mundo, mas de fato não passa. São bilionésimos e bilionésimos de segundos de diferença, mas eles existem. Oi? Oi? Tá bom, vamos lá então. Para mim é difícil de escutar o que vocês estão falando aí. A segunda estava falando assim: a diferença de fuso horário entre dois países evidencia a irregularidade da passagem do tempo. Isso aqui não é verdade, porque o fuso horário ele existe
porque a gente conta o tempo de acordo com os giros que a Terra dá em torno do Sol, né? Em torno de si mesma. Então, é por causa disso. Lá no Japão, por exemplo, agora está de noite, e quando aqui anoitecer, lá já vai ser o dia seguinte, lá já vai ser a sexta-feira. Quando dá 6 horas da noite aqui, lá no Japão já vai começar a contar o dia de sexta-feira. Por quê? Porque ele está num lugar da Terra que o Sol pega nele primeiro. Primeiro, assim, por convenção, né? Convencionou-se isso, né? E a gente pode falar que pega o Sol aqui primeiro se mudar o calendário. Mas como temos que contar o tempo, então, partiu de lá a contagem do tempo. Só que o fuso horário é justamente para ajustar a contagem do tempo quando eu viajo de um país para o outro em relação à parte que pega Sol primeiro, não é em relação à irregularidade da passagem do tempo que o Albert Einstein está falando aqui. Tá? Então, isso aqui, antes de você ler a aula, não era para você marcar, porque já é uma coisa que você deve saber. Mas se você marcou, não tem problema não, tá, gente? Como eu falei, essas perguntas aqui não foram pontuadas. É só uma análise do que você achava antes de estudar a aula. Ó, locais diferentes marcam horários diferentes, porém o tempo passa no mesmo ritmo. Era para você marcar isso aqui, porque afinal de contas você entende que o, que o tempo passa igual para todo mundo, né? Antes da aula. O tempo passa mais rápido quando estamos nos divertindo. Isso aqui é uma impressão, né? É uma impressão que nós temos, mas na verdade não é isso que acontece. Ele passa do mesmo jeito, é porque quando você está se divertindo, você não percebe o tempo passando. É uma questão de percepção, não de uma coisa física. O que vamos estudar aqui não é uma percepção, não é algo que você aparenta ter, mas é algo que é comprovado cientificamente, tá? Então não é algo que é nenhuma bruxaria e nem nada e nem sensação. É algo físico. É algo que você consegue medir. Com relógios atômicos já foi feita uma experiência que colocavam pessoas num avião em alta velocidade com relógios atômicos. O que é um relógio atômico? É um relógio que é calibrado de acordo com a oscilação de um átomo de célula. Ou seja, ele é muito preciso. Ele é preciso em milionésimos de segundo. Aí, esses relógios estavam sincronizados antes de entrar no avião. Quando começou a se mover o avião, percebeu que esses relógios ficaram desincronizados. E trouxe lá uma desincronia entre eles, e aí se comprovou essa mudança do ritmo do tempo em relação a corpos que estão em movimentos relativos sem mudar a velocidade. Tá, então essas são só algumas questões, não vou elas não. Vamos para a aula. Eu vou estar uma apostila aqui, vou estar postando essa parte aqui. Parar a apresentação. Eu vou exibir a apostila agora. Deixa eu abrir a apostila aqui. Eu vou mostrar a jornada da apostila. Vamos passar a aula 1, 2. Estamos na aula 2 agora. Estou vendo bem devagarzinho, não quero esgotar a apostila, porque esse assunto ele demanda um pouco de compreensão, né? Na aula 2, foi falado sobre a velocidade da luz, que ela não muda. E agora vamos ver os efeitos da relatividade restrita. Então, essa parte aqui, ó, é a primeira parte da aula 2, que fala da dilatação do tempo. Essa aula envolve dois conceitos, que são decorrência da velocidade da luz não mudar a sua velocidade com relação ao referencial. É dilatação do tempo e contração do espaço. Primeiro vamos ver a dilatação do tempo, porque o tema é um pouco complexo, né? E aí a gente tem que dar atenção devagar para as coisas. Aqui tem um applet. Ele pede para a gente estar
mexendo. Antes de mexer nele, eu vou continuar aqui na apostila. Então, olha só, o que acontece, gente? Como eu falei, né? A velocidade da luz, ela não muda se eu mudar o meu referencial inercial, como acontece na história da escada rolante. Ela se mantém a mesma. Para isso acontecer, é preciso haver uma adaptação com os valores de espaço e tempo quando eu falo de movimento em referenciais inerciais relativos. Por exemplo, nós sabemos que a velocidade ela é a divisão da distância pelo tempo, né? Vamos voltar aqui na aula para a fórmula aqui, ó. Velocidade é espaço pelo tempo. É aquele ΔS sobre ΔT que eu coloquei no quadro. Vamos para o quadro, que vai ser melhor de explicar isso aqui. Vou mudar aqui para o quadro. Se eu ficar falando, não vai ser fácil, não. Eu vou botar aqui no quadro. Então, olha só. Tá vendo o quadro branco aí? Tá vendo o quadro branco aí, gente? Quem está em sala de aula, tá vendo o quadro branco aí? Bom, então eu vou ficar com quem está em casa. Quem está em casa aí, tá vendo o quadro branco aí? Sim, muito bem. Então, vou explicar para você, tá? A velocidade, ela tem uma fórmula, né? Como vimos na última aula. Velocidade média. O símbolo dela é, vou colocar só V. A gente coloca VM também. Vou colocar só V. Ela é divisão do espaço, que é o ΔS, pelo ΔT, que é o tempo. Então, assim, considerando agora que a velocidade que eu estou falando é a velocidade da luz, é o C. E ele não muda. Ele não muda se eu mudar o referencial. Então, vai ser um valor com esses cálculos. E se eu mudar o meu referencial, eu vou medir um tempo diferente para um deslocamento do tempo anterior. Então, se eu botar um valor, vamos botar números aqui. Vamos supor que seja o valor dela, né, que é a população científica, vai ficar o número é muito grande, bota ele assim para não ficar muito assustador. Tá? Dividido por 1. Aqui é metro, aqui é segundo. Se eu, por algum motivo, medir o tempo de um evento dentro de uma nave que se move muito rápido, esse evento ele vai demorar mais para acontecer do que quem está lá dentro da nave. Então, seria, por exemplo, 2 aqui embaixo. Só que para esse número aqui, que é 300 milhões de metros por segundo, não mudar, eu também tenho que aumentar esse número de cima aqui, ó, para 6. Então, basicamente, eu quero chegar nesse ponto. Se eu tenho que manter minha velocidade constante, independente do referencial, e a contagem do tempo não é igual para os dois, o meu deslocamento também vai ter que mudar. O que vai ter que se adaptar é a distância e o tempo. De modo que nem a distância nem o tempo vai ser fixo. O tempo vai começar a mudar dependendo do referencial que eu estou adotando. Agora vamos voltar lá para a aula. Vamos olhar aqui o applet que está aqui.
Vamos tentar entender melhor o que está acontecendo. Ó. Eu tenho aqui um applet, eu tenho um caminhão, eu tenho uma lâmpada, uma lanterna. Eu posso variar aqui a velocidade do caminhão para ficar próximo da luz. Ó. Essa de cima aqui não tem como mexer, que é a velocidade da luz. É próxima de 300 milhões, tá vendo? Não é 300 milhões exato, mas é próxima. É quase 300 milhões, por isso que a gente arredonda para 300 milhões de metros por segundo. A do caminhão, que eu vou apertar um botãozinho aqui, ele vai andar. Qual é o botão aqui, ó? Qual é o botão que aperta para ele andar? Não estou achando o botão de andar, acho que é aqui. Não, não é aqui não. Mas deixa eu voltar aqui. Tem um botão de dar o play. Aqui deletei esse negócio, felizmente. Deixa eu atualizar aqui o Java. Deve ser isso. Qual é o seu nome? Gílio. É Gílio. Pipoca. Pipoca. Tá na sua? Não. Tá bom, pipoca. E... Deixa eu aqui. E... Cala a boca, cara. Eu vou abrir aqui em outra janela, tá? Vou só parar aqui. Caramba, que ele comia. Não deu certo, não. Não deu certo, não. O meu não funcionou. Voltando ao quadro. Existe uma fórmula, fator de Lorentz. Lorentz foi um cientista que é responsável por essa conta que eu não vou colocar a conta porque ela é grande e vai cansá-los, né? A conta vai cansar vocês. Eu só vou colocar o fator de Lorentz aqui logo pronto. É raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. É isso, tá? É uma fórmula, é um fator que vai relacionar o tempo contado para observadores diferentes de um determinado evento. Vamos fazer aqui vou arriscar, tá? Passar para vocês a ideia dessa fórmula aqui. Não sei se vai dar certo, tem que ter desenho, tem que ter um monte de... Você vai responder ela rapidinho. O que ela falou?
Imagina que eu tenho um trem. Que tem uma velocidade v. É nosso referencial que está em movimento. Eu tenho dentro do trem uma pessoa sentada que vai observar uma experiência, tá? A melhor coisa para fazer nesse momento, então, já sei, eu vou botar o vídeo que eu botei na aula, que é melhor, porque se eu ficar desenhando aqui, não vai ficar tão legal quanto o vídeo que está bem animado, está bem intuitivo. Então, já sei, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou parar essa apresentação aqui e eu vou colocar um vídeo, que é o vídeo que eu utilizei na atividade de distância, para ajudar a entender melhor o que eu quero dizer para vocês. Só falta esse, se não for muito, é correndo pra lá, eu não quero nem que só cai com o cara, por ele já não dá bom. Isso dá hoje. Eu não fui, não. Eu ainda não estou aprendendo. Alguém Isabel, precisamos de mais um. Só cai com muito de cara. Tá correndo com a mão na mão, mano. Vai de sacanagem. Eu também vou. Não, mas aí é diferente. Você corre e dá logo o campo na cara da pessoa. Aí você faz assim, ó. Você é muito good. Ah lá, viu o cara subir. Aí vantagem de. Vamos encontrar um. Você tem que ver. Ai, meu Deus, vai só você, meu Deus. Ô, nome aqui, eu sou o que mais é, roubando. Eu falei, eu fiz uma cara. Eu fui lá, deu um tiro dele usando. Quem fez essa descoberta foi Albert Einstein, no início do século XX, e ficou conhecido. Uma das descobertas mais desconcertantes da ciência é de que o tempo não passa do mesmo modo para todos. E quem fez essa descoberta foi Albert Einstein, no início do século XX, e ficou conhecida como teoria da relatividade. E é sobre esse conceito que a gente vai falar agora. Eu vou fazer esse considerar esse dispositivo que lança um pulso incrível. Caraca, beleza. Que esse pulso demora para chegar até o teto, ok? Para isso, eu vou usar um relógio que vai ficar fixo na nave. Então, o intervalo de tempo medido por esse relógio é ΔTD, de dentro da nave, ok? Está fixo, está preso na nave. E vamos supor que você também meça o mesmo tempo para esse evento. Ou seja, você está lá com o relógio, vou representar por esse aqui em cima, né? E esse intervalo de tempo eu vou chamar de ΔTF, de fora da nave, ok? Então, a experiência é bem simples, olha lá. O subir, você medir o tempo, e a gente vai comparar esses intervalos de tempo. O que acontece? Bom, como eu estou em repouso em relação a você, a trajetória do raio de luz é a mesma, o comprimento é o mesmo, e o tempo, o intervalo de tempo que você mediu, vai ser o mesmo que eu medi. Quer dizer, isso não muda nada em relação àquela intuição de tempo que a gente tem, que o tempo é o mesmo e ele é absoluto para todos. É isso?
Bom, o que vai mudar agora na segunda situação, olha só. Agora, a minha nave aqui com o experimento e esse relógio vão estar se deslocando com uma velocidade constante em linha reta em relação a você, ok? Nós chamamos esse movimento de movimento retilíneo uniforme. A nave está caminhando por inércia, não é isso? Bom, para que você consiga observar e fazer a distinção entre a sua perspectiva e a minha em relação ao pulso de luz, eu vou fazer com que ele se movimente em câmera lenta, ok? Então vamos lá. À medida que a nave caminha, esse pulso vai subindo, olha lá, subindo. Note que para mim, esse pulso está subindo na vertical, mas para você, esse pulso está subindo, né, para o teto aí, numa reta inclinada, numa reta oblíqua. Daí a gente tira uma conclusão importante. Para mim, dentro da nave, em movimento com velocidade constante, numa reta, a experiência se passa como se a nave estivesse em repouso. Ou seja, eu não consigo discernir entre uma situação e outra. Qualquer experiência física que eu faça nessa nave com velocidade constante, andando numa linha reta, não é capaz de indicar para mim que eu estou em movimento. Então, é uma constatação interessante essa daí. Aí o Einstein postulou na sua teoria que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. Ou seja, se eu medir a velocidade da luz desse pulso aqui, né, nesse experimento que eu estou fazendo, eu vou ter o mesmo resultado que você. Bom, só que aí surge algo inusitado. Olha só. Você lembra o conceito de velocidade? Variação de espaço pela variação de tempo, né? Tá lá, V igual a ΔS por ΔT. Normalmente a gente representa a velocidade pela letra C. Então eu posso escrever essa razão dessa forma. E a velocidade da luz no vácuo vale aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo. Lembra disso? Quer dizer, significa o seguinte, que a cada segundo que passa, a luz caminha 300.000 quilômetros por carro, né? Bom, agora vamos pensar da seguinte forma. Se essa velocidade é constante, vai surgir algo muito diferente. Porque, olha só, de acordo com o meu referencial, a luz caminhou nessa trajetória reta, vertical, não é isso? Então, caminhou nesse comprimento que é a distância do chão da minha nave até o teto. Agora, e para você, em relação ao seu referencial? A luz caminhou através dessa linha oblíqua, que é maior do que essa linha aqui que eu meço dentro da nave. É isso? Agora, pensa comigo. Se eu tenho um valor que é constante, os 300.000 quilômetros por segundo, C, constante, se eu aumento o numerador, se eu aumento o deslocamento, que é o seu caso, né, pela sua perspectiva, o que vai ter que acontecer com o denominador para dar o mesmo resultado? É uma fração. Eu aumento o numerador. O que deve acontecer com o denominador para dar sempre o mesmo resultado? No caso, os 300.000 quilômetros por segundo. Esse denominador vai ter que aumentar também. Mas quem é o denominador? É o tempo. Olha só que estranho. Então, o intervalo de tempo que você vai medir para um evento vai ser um intervalo de tempo maior do que eu medir para o mesmo evento. Porque nós estamos em referenciais diferentes. Então, o tempo passou de forma diferente para você e para mim. Como esse tempo que você mede é maior, esse fenômeno ficou conhecido como dilatação do tempo. Isso até foi comprovado aí com relógios atômicos. Acontece que nessa variação de medidas de tempo depende da velocidade do veículo. E isso daí só vai ser relevante, só vai ser significativo quando essa velocidade for alta. Tem até como a gente calcular isso. Como agora o meu objetivo é relacionar o intervalo de tempo, ΔT, F, que você mede aí fora, com o intervalo de tempo que eu meço aqui dentro da nave, eu vou usar essa figura aqui. Olha só, tem um triângulo retângulo, né, cuja hipotenusa é a trajetória que você observa aí do seu referencial. Esse cateto é a trajetória que eu verifico. E aquele outro cateto é o deslocamento da nave, é o quanto a nave se moveu ao longo dessa experiência. Bom, como é que eu posso relacionar esses elementos de um triângulo retângulo? Lembra disso? A gente usa o teorema de Pitágoras. Está lá. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Agora, como que eu posso obter essas medidas desse triângulo retângulo? Olha só que simples. Eu tenho que velocidade é distância por tempo. Não é isso? A definição dela. Se eu passar o tempo multiplicando,
eu tenho a distância. Então, tempo, intervalo de tempo vezes velocidade da distância. Então, vamos lá, por partes, né? Primeiro, a hipotenusa. Se eu pegar a velocidade da luz, né, que é o c, e multiplicar pelo intervalo de tempo que você mede esse movimento, então, ΔTF, né, ΔTF vezes c, vai dar essa distância da hipotenusa, esse comprimento da hipotenusa. Vou colocar aqui em cima, ok? Tá aí. A mesma coisa eu vou fazer para os outros segmentos aí desse triângulo retângulo. Então, em relação ao que a nave caminha, a velocidade da nave, v, vezes o intervalo de tempo que você mede esse deslocamento da nave, ΔTF. Tá aí, ok? E, finalmente, esse comprimento aqui que eu vou medir, né? O comprimento da minha nave, do chão da nave até o teto. Velocidade da luz vezes o intervalo de tempo ΔT de dentro da nave, porque eu estou medindo isso dentro da nave, ok? Eu pego esses valores que estão aqui, substituo no meu teorema de Pitágoras. E aí é só fazer conta, né? Vamos lá, um pouquinho de álgebra, segurei. Então, primeira coisa, substituo. Próxima coisa, levo ao quadrado. Depois disso, olha só, eu vou dividir todos os termos por c ao quadrado, tá? Uma modificação algébrica aí. O c quadrado vai cortar com c quadrado. Eu tenho essa expressão aí. Agora é o seguinte, como eu quero relacionar o ΔTF, né, o intervalo de tempo medido aí por você, em relação ao intervalo de tempo que eu meço dentro da nave, vou passar esse termo ΔTF quadrado para o primeiro membro da equação. Tá lá. Coloco em evidência o ΔTF ao quadrado agora, passo esse termo dividindo e, finalmente, extraio a raiz quadrada. Pronto, tá aí. Essa expressão aqui é conhecida como transformada de Lorentz, que foi um matemático que descobriu essa relação. Só que ele não percebeu que poderia ser usada em relação ao tempo, que foi justamente a genialidade do Einstein que descobriu. Esse é o conceito, de uma forma bem simples, da chamada teoria da relatividade, que ficou conhecida depois como teoria da relatividade especial. Pessoal, eu tirei o som da sala aí, enquanto eu estava apresentando o vídeo, que está atrapalhando, e agora não estou conseguindo ativar o som de novo. Aí vocês têm que ativar o som aí, alguém aí. Tem que ativar o som. E aí, quem está em casa entendeu? Eu vou fazer aqui uma apresentação aqui daquela conta lá, claro, né? É um pouco pesada para você entender, e o meu objetivo aqui não é fazer com que vocês entendam o desenvolvimento daquela conta, e sim fazer com que vocês utilizem o fator de Lorentz, que é o que está aqui no quadro. Então, o que eu preciso que vocês saibam, depois de tudo isso que foi visto, que o tempo medido para quem está na nave, ele vai ser menor. Quer dizer, a relação entre o tempo quem está em movimento e o tempo de quem não está, faz com que quem está de fora tenha um tempo de observação de um evento que acontece dentro de uma nave que se desloca em alta velocidade, maior do que o tempo de quem está dentro da nave. Então, o que você precisa saber, para não ter que ficar pensando naquela conta e na relação entre o ΔF e o ΔD, que ele falou lá de dentro e de fora da nave, é o seguinte: o fator de Lorentz, que é essa raiz que aparece naquela conta, ele vai dar sempre um número menor que 1. Tá? E um número menor que 1, quando você multiplica por ele algum valor, né, um número menor que 1, ele diminui. Então, por exemplo, se eu pegar 10 vezes 0,5, então eu estou multiplicando 10 por um número menor que 1. E aí, quando eu multiplico 10 por 0,5, eu vou ter essa conta aqui, ó. Ou, tanto faz, né? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. Como tem uma casa decimal, vai ficar aqui, vai virar 5. Então, 10 vezes 0,5 dá 5. Ou seja, eu diminuí o meu 10. Era 10,
multipliquei por um número menor que 1, virou 5. Outro exemplo, se eu pegar 6 e multiplicar por 0,2, aí fica 0,2 vezes 6. Aí dá 2 vezes 6, 12, mas como tem uma casa decimal, tem que colocar aqui, dá 1,2. Ou seja, era 6, como eu multipliquei por 0,2, que é menor que 1, deu 1,2. Então, essa regra é válida para qualquer par de valores. Sempre que eu multiplico um número por um número menor que 1, esse número vai diminuir. E aí, com isso em mente, você consegue relacionar o ΔT F com o ΔT D, utilizando aquele vídeo como referência, tá? ΔTF é o tempo de fora da nave e o ΔTD é o tempo do evento, do mesmo evento já agora de dentro da nave. Então você sabe, pelo que nós vimos lá, que o tempo fora da nave sempre vai ser maior que o tempo do mesmo evento de dentro da nave, que está em movimento. Bom, para você ter uma igualdade entre os dois, eu tenho que usar o fator de Lorentz de modo que ele fique do lado do que é maior, para que eles fiquem iguais. Como o fator de Lorentz diminui aquilo, então você consegue chegar nessa relação aqui, ó, ΔTF vezes o gama, que é o fator de Lorentz, é igual o ΔTD. Assim você consegue relacionar os tempos em referenciais iniciais distintos. Você vai usar esse fator de Lorentz. Vou dar um exemplo disso, tá? Essa raiz, ela tem em conta a velocidade do referencial que está em movimento e a velocidade da luz. Então, vamos supor que um trem, né, uma nave, exemplo, uma nave desloca-se com 80% da velocidade da luz. Como que eu escrevo isso algebricamente? É 0,8c, considerando que c é a velocidade da luz. Tá? Então, 80% de alguma coisa é o mesmo que você multiplicar aquilo por 0,8. Lembra que o número menor que 1 diminui o que eu vou multiplicar? Então, 0,8 é menor que 1. Então, se eu multiplicar por algo, eu vou ter a resposta 80% daquilo que tinha antes. 0,8 é 80%. Se eu só mostrar aqui, ó, 80% é igual a 80 dividido por 100, é igual a 0,8. Então, sempre que você quiser tirar uma porcentagem, de forma prática, você multiplica 25%, multiplica por 0,25. 30%, multiplica por 0,3, e assim por diante. Então, uma nave que se desloca com 30% da velocidade da luz leva... Como é que ficou feio aqui? Leva um astronauta. Suponha que passa 1 hora no referencial da nave. Ou seja, de dentro da nave, é o nosso ΔTD da nave, botei lava. ΔTD. Quanto vai passar quem está de fora? Ou seja, quanto tempo vai passar para quem está na Terra? O que foi, filho? É que precisa cortar aqui. Calma aí. Vem cá. Não, precisa cortar. Cortar nesse formato aqui? Sim. É pra fazer a coisa que ele fez mais. É da escola? Sim.
Bom, é um exemplo, tá, gente? Vou colocar aqui em vermelho para destacar. Então, como é que eu respondo essa pergunta aí? Primeiro, a minha velocidade v daquela fórmula é 0,8c. Eu não preciso transformar, pegar o valor de c, multiplicar, porque vai dificultar a minha conta. O macete dessas questões, que envolve o fator de Lorentz, que relaciona a passagem do tempo em referenciais inerciais distintos, é você usar o valor da velocidade em função de c, que facilita muito o nosso cálculo. Tá? É só isso que eu preciso. Aí eu tenho fator de Lorentz, que é a raiz de 1 menos v sobre c, isso ao quadrado, né? Isso está ao quadrado. Ali acho que em cima não tinha colocado ao quadrado não, né? Tá ao quadrado isso? Agora não lembro. Vou voltar aqui. Tá ao quadrado ali. É que eu coloquei separadinho ali, mas esses negócios estão ao quadrado. E aí você vai substituir o valor de v. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 1 menos. Aí no lugar de v, você vai colocar 0,8c. Tá? Vai ficar assim, ó. E embaixo você vai cortar depois. Essa aqui é a grande sacada dessa fórmula, que é aparentemente um negócio muito difícil, mas com essa forma de fazer não fica não. Tá? Então, quando você escreve substituir o valor de V em função de C, você pode simplesmente chegar aqui e cortar. Ó. Tá? Então vai ficar assim, ó. Gama, que é fator de Lorentz, é o símbolo do fator de Lorentz, é a raiz de 1 menos 0,8 ao quadrado. Aí tem que fazer esse 0,8 ao quadrado, vai dar 0,64. Gaguejei aqui. Então vai dar raiz de 1 menos 0,64. Para fazer ao quadrado tem que armar e fazer, tá? Se você não visualizou isso, ó, 8 vezes 8 é 64. Então, como tem duas casas, tem que colocar vírgula aqui. Aí, agora, 1 menos 0,64 tem que igualar as casas decimais. Tem que fazer assim a conta. Ó. O 1 tem que ter uma vírgula e 2 zero para poder fazer a conta, senão você não faz. Aí aqui vira 10, aqui vira 9, aqui vira 0. Então fica 10 menos 4, 6. 9 menos 6, 3, vírgula, 0. Dá 0, raiz de 0,36, que vai dar raiz de 0,6. Tá? Essa raiz não é uma raiz exata. Calma aí, que doideira, não. Dá 0,6, né? Raiz de 0,36, 0,6. Bom, aí chegamos no fator de Lorentz. Então a conta fica mais fácil, né? Dá molezinha. Não, né? Que tem que trabalhar com número com vírgula, com raiz quadrada. Tem que ter uma certa experiênciazinha e você vai adquirir essa experiência conforme você vai fazendo exercício. Mas chegamos num número ali, 0,6. É um número menor que 1, como eu havia falado. Então, como ali a questão pede o valor, esse que é a grande sacada também. É você saber que sempre o valor do tempo para o referencial que está em movimento, normalmente para a nave espacial, que essas questões envolvem, vai ser sempre menor que o valor de quem está na Terra, ou que está em outro lugar que não seja naquele referencial que está em movimento. E aí você consegue fazer a igualdade de forma correta. A relação entre ΔE, ΔF, que é o tempo de fora, com ΔTD, que é o tempo de dentro, vai incluir o fator de Lorentz, de modo que eu consiga equilibrar esses tempos. Eu não sei que o ΔTF é maior que o ΔTD. Então, para que esse aqui fique igual, eu tenho que colocar o fator de Lorentz do lado de cá. Esse gama que eu calculei tem que ficar do lado de cá, porque ele vai diminuir o que é maior para ficar igual. Bom, eu tenho o ΔTD, que está aqui em cima, é 1 hora. Então, essa igualdade vai ficar ΔTF vezes 0,6 é igual a 1. Para achar o ΔTF, tem que passar o 0,6 para o outro lado. 1 dividido por 0,6.
Aí tem que fazer a conta aqui, ó. Não vou dar o número exato, não. Então, aqui tem que colocar vírgula, que eu vou dividir. Aí você pode cortar a vírgula. Fica 10 dividido por 6. Dá 1. Sobra 4. Você aumenta aqui, bota uma vírgula. Dá 6. Sobra 4. Vai dar uma dízima periódica. Tá? Vai dar uma dízima. Isso aqui não vai acabar. Mas você já sabe que dá 1,6 horas aproximadamente. Então, quanto que é 1,6 horas? Você pode fazer uma conta aí para tentar ver quantos minutos tem, né? Em 0,6 horas. É 1 hora e um pouco mais que 30 segundos. Porque 1,5 seria 1 hora e meia. Seria 1 hora e 30 minutos. Como é 1,6, é 1 hora e 30 e alguma coisa aí de minutos. Né? 1 hora e alguns minutos. Ou seja, o tempo para quem estava na Terra foi mais de 1 hora. Quem estava na nave durou só 1 hora a viagem, mas quem estava na Terra, comparando, passou mais de 1 hora. Esse é o efeito da dilatação do tempo, que é observado de acordo com o que Einstein falou sobre a velocidade da luz ser absoluta e não mudar de acordo com o referencial. Agora eu vou parar aqui a apresentação e vou voltar à apostila. Vamos ver aqui a apostila. Tá? Então, aqui, essa primeira parte, né? Vai mostrar aqui as evidências dessa descoberta. Uma das evidências é o sistema de GPS, que está aqui, o satélite, que esses satélites que ficam orbitando a Terra, eles que garantem o funcionamento do GPS. Então, o GPS, ele dá a posição do carro, recebendo um sinal do seu celular, e ele devolve o sinal em tempo real. Ele trabalha com mais 3 satélites. São três satélites trabalhando, um se comunicando com o outro, porque quando você tem um sinal de celular, você tem possíveis localizações de acordo com a distância que você está do satélite. Você não tem localização exata. Então tem que triangularizar, como falam, né? Para você ter localização exata, tem que ter informação de mais 2 satélites, que aí seriam 3 circunferências, teriam um único ponto em comum, aí você se localiza. Por ser distâncias muito, muito grandes, estamos falando de satélites viajando à velocidade da luz, que seria o sinal, né, eletromagnético do seu celular, aí os efeitos da relatividade restrita são mais evidentes. Então, se não fosse a correção no GPS, no fator de Lorentz, a localização do seu GPS ia ser errada, porque o tempo não passa igual para quem está na Terra, para quem está viajando em alta velocidade, que é o caso do satélite. É só um exemplo, né? Tem relógio atômico. O relógio atômico é o seguinte: nossos relógios, eles são calibrados com uma oscilação, frequência natural de uma mola, por exemplo. Então, a mola que tem no nosso relógio, ela fica oscilando naturalmente, ela não fica paradinha no espaço. Ela fica oscilando. E aí o relógio tem um mecanismo que ele conta o número de oscilações que aquela mola dá para poder passar os segundos. Opa, ligar o microfone aí. Professor Irá, Oi. 2 minutos para o fim da aula, tá? Vai ser o almoço das crianças. Aqui. Ah, tá bom. Obrigado. É legal, tá encerrado então. Então aqui, né? É só essa parte mesmo. Então, aqui, como está falando, o relógio atômico, ele não é uma mola que oscila, é um átomo de césio. Então, o átomo de césio é um elemento químico que ele vibra, também tem sua oscilação natural, só que ele é muito mais preciso que uma mola. Então, ele consegue captar esse tempo, essa diferença de tempo entre um referencial que se move e um referencial que não se move, porque são bilionésimos de segundo, como eu tinha falado antes. Isso aqui é o acelerador de partículas, que é lá na Europa. Aqui é só uma superfície por onde os cientistas entram, mas esse negócio é subterrâneo
e pega vários países, são os tubos, tem uma foto do Google que você consegue ver, passa pela Europa toda. Essa é uma estação, tipo uma estação de metrô que foi utilizada para fazer esse negócio aí. E raios cósmicos também é uma evidência não sei como, né? Essa imagem está aí, mas deve ter alguma coisa a ver, já não... O acelerador de partículas está aqui porque é o único lugar que você consegue acelerar as partículas próximo da velocidade da luz. É o único lugar que faz isso, com massa mesmo, pegando a massa e acelerando na velocidade da luz. Tá, então, a próxima aula vai ser a contração do espaço, é o tema também da próxima atividade, que eu vou colocar na semana que vem. Eu estou encerrando a aula por aqui. Vou deixar o vídeo gravado aqui na internet, caso alguém queira pegar depois para assistir a aula, tentar fazer a atividade. Bom, gente, então, obrigado aí e até mais. Aí, professor, tá gravando ainda? Tá vendo as crianças? Qual foi? Tá gravando? Esqueceram que estão gravando ainda. Valeu, professor. Obrigado aí. Tem que estar gravando. Obrigado, professor.